Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. É um prazer enorme estar aqui com vocês todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, com um papo muito bacana. E hoje, gente, eu preparei uma fala muito importante, que é falar sobre empreendedorismo feminino, redes de impacto e colaboração. E eu trouxe duas convidadas, assim, super mega especiais, pessoas maravilhosas. A Vanessa Batiste, né? Seja muito bem-vinda, Vanessa. E também a Sabrina Treges Marengo, que elas são da empresa Vigas. E elas vão falar um pouquinho sobre isso para vocês, né? E vão esmiuçar um pouquinho esse assunto tão importante, principalmente agora no mês de março, né? Que a gente fala sobre mulheres. E o empreendedorismo feminino, ele é um vetor muito importante para a gente falar sobre autoestima, falar sobre economia, e também sobre sustentabilidade. E eu queria convidar você a não sair, fica aqui que vai ter muito papo bom. Gurias, muito obrigada pelo aceite de estarem aqui com a gente, né? E vai ser um papo muito bacana. Obrigada, Eliane. Vanessa, nosso, né? É verdade. Vanessa, eu vou começar contigo, né? Tu que trabalha bastante com a área da comunicação, né? Com marketing, como é que tu veio parar na Vigas? Então, vamos lá, né? Eu sou uma economista que comunica, olha só que espetáculo. Espetacular. Né? Na verdade, a Vigas, ela nasce, né, de uma amizade, né, de colegas de trabalho. Nós 5 docentes, né, nos conhecemos na universidade, que eu acho que isso é um ponto importante. Eu e a Isabel, que é uma das sócias nossas, a gente já tinha um negócio anteriormente, né, que trabalhava com empreendedorismo. Sabrina e Giovana e Aurélia vinham já contribuir nas suas áreas, nas suas expertises, né? E aí depois, com pandemia, a gente acabou encerrando aquele negócio e nós já estávamos identificando também essa mudança de perfil de quem quer empreender, quem quer começar o seu negócio próprio, com esse olhar para o impacto positivo. Claro. A gente notava já essa mudança, essa necessidade, e aí surge a Vigas Collab para trabalhar com essa causa, digamos assim, de impacto positivo, mas desenvolvendo negócios, né? Então, e eu não vou falar muito porque eu vou deixar a Sabrina contar também um pouquinho. Complementa, né, Sabrina? Eu costumo dizer que a Vigas, a nossa união da Vigas Collab foi uma estratégia. A gente une expertise, né, para contribuir com o impacto positivo. Então, a gente acredita mesmo nessa rede, nesse fortalecimento. Então, a gente começa com 5 mulheres, reunindo ali para formar a Vigas Collab, que hoje é uma empresa que faz 5 anos. Olha só, e tu cuida mais da parte financeira, então, da Eu sou diretora financeira da Vigas, sou contadora por formação, então já tenho essa vertente dos números, né? E aí eu atuo na Vigas como diretora financeira e a gente faz as modelagens financeiras onde eu também atuo e é interessante porque cada uma das expertises contribui para essa modelagem, para esse desenvolvimento dos negócios, das pessoas, das organizações. E tem muito a ver também, acho que a Vigas, ela traz essa questão da rede, né? Da importância das redes, da colaboração, né? De trabalhar juntas, né? Quando surgiu a Vigas, uma curiosidade, vocês tinham essa estratégia de trabalhar só com mulheres? Não tínhamos, né? Nós, as sócias são só mulheres, né? A gente tem aí formações diferentes, né? Então, estávamos falando, né? Eu sou economista, a Sabrina é contadora, a gente tem a Isabel, que é da área de administração e tecnologia da informação, tem a Giovana, que é psicóloga, e tem a Aurélia, que é engenheira mecânica, né? Uma doutora em inovação, que é a nossa referência em impacto, né? Na Vigas. E nós iniciamos com um negócio de mulheres, mas nós nunca tivemos o foco de trabalhar somente com mulheres. Mas por ser um negócio de mulheres, acaba que as mulheres vêm pra gente, porque é um contexto diferente você trabalhar o desenvolvimento de negócio com mulheres ou com homens, nada contra, né? Mas assim, a gente se entende, eu acho que a gente tem aí questões que são muito próprias nossas, né? E eu acho que essa pode complementar também, né? Eu acho que a questão de empreender mulheres acaba sendo um pouco mais complexo, né? Porque a gente também tem outras questões que demandam, não que os homens não o tenham, né? Mas a gente tem esse olhar um pouco mais... não digo só afetivo, mas a gente compreende. Então, quando a gente trabalha na rede, a gente procura trazer essas mulheres para junto, potencializar elas e dizer que todos podemos
todos estar dentro desse espaço, né? Um espaço que a gente também pode e deve ocupar. Eu acho que acaba sendo um pouco mais complexo. Mas, Guria, só para entender bem, para as pessoas que estão nos ouvindo também, o que efetivamente a Viga faz? Por exemplo, eu sou empreendedora, eu vou contactar vocês, como é que é o processo de devolutiva para mim, assim, por exemplo? A gente trabalha tanto com pessoas físicas, então o empreendedor ou a pessoa que quer pensar em ter o seu negócio próprio, e também trabalhamos muito com pessoas jurídicas, desde segundo, terceiro setor, a gente trabalha, né, instituições de ensino, a gente trabalha com parques, com aceleradoras, com incubadoras, com empresas. Agora a gente está abrindo um braço forte para trabalhar desenvolvimento humano e organizacional nas empresas também. A gente tem a Giovana aí puxando muito isso, né? A gente tem toda a temática de saúde mental no trabalho, liderança e diversidade, que a gente sabe que é super importante para a inovação e para impacto positivo também, né? Então a gente tem esse olhar. A Eliane quer começar um negócio próprio, ela não sabe muito bem, ela tem uma ideia mais vaga. Ela vai contatar com a gente pode indicar para ela um programa de um cliente que já nos contrata, e aí ela tem um custo-benefício melhor para acessar esse programa. Tipo uma mentoria, tipo assim, uma né? mentoria, um programa, um ciclo formativo que ela vai fazer, ela vai ter as mentorias, né? A pré-incubação ou a pré-aceleração, e ela vai transformar essa ideia dela, vai modelar essa ideia dela, utilizando ferramentas já bastante conhecidas no universo do empreendedorismo, né? Vai modelar isso, vai testar, e ao fim desse processo, que em geral eles dura 3-4 meses, né? Uma pré-incubação, uma pré-aceleração, ela vai ter a ideia muito melhor organizada, muito melhor testada para tomar decisões do que ela vai fazer. Ela pode fazer esse processo individualmente também. E aí, obviamente, é um processo muito mais exclusivo. E aí a gente senta, normalmente a gente vende 1 ou 2 por vez, né? Às vezes trabalhando com a empreendedora, e aí ela vai, bom, então tá, vamos começar com uma sessão presencial ou online, né? Depende do contexto também, porque a gente iniciou na pandemia, a gente atendeu já empreendedores do Brasil todo, né? Então isso é uma coisa interessante, o online nos possibilita isso, né? Mas se a modelagem de negócio muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, exatamente. Mas é bom, eu acho que esse lance híbrido, assim, ajuda um monte, né, pra gente. E aí, só terminando, né, Eliane, a gente trabalha com essa parte desse programa de desenvolvimento, a gente trabalha mentorias também, a gente trabalha articulando e conectando, e aí a rede faz todo sentido, né? Porque, a gente tem um empreendedor, não, a gente acha que tu tem que se conversar com aquela lá, porque o negócio de vocês pode ter, pode encaixar, pode ter uma afinidade, vocês podem fazer algumas coisas juntos, né? Então, nesse sentido. Não, agora você precisa de modelagem financeira, vai lá para Sabrina. Agora você precisa dar uma olhada em ti, no teu autoconhecimento, o que tu quer, o que tu não quer, tu precisa de um sócio, né? Então, vem a Giovana. Dentro da nossa rede de parceiros, já que a gente está falando de parceiros, a gente tem uma parceira na área jurídica, né? Que está há bastante tempo conosco também, daí vem fazer todo esse olhar, porque é muito... Às vezes a gente não se dá conta, estamos começando, já temos que pensar nisso. É melhor pensar enquanto está muito no começo, enquanto não tem muito dinheiro, enquanto o negócio está muito começando mesmo, né? Para evitar problemas futuros e proteger o teu negócio. Né? E só para complementar, acho que a Vigas Collab não cria soluções, mas ela te ajuda a estruturar soluções que tu já tenha pensado. A gente cria, desenvolve, executa metodologias, então mesmo que tu esteja já com um negócio ativo, não é só ideias, né? A gente pode te ajudar a estruturar e aí avaliar e mensurar o teu impacto, porque é muito fácil dizer que tu causa impacto positivo, mas qual? Como é que tu mensura? Como é que tu avalia? Então, a gente ajuda nessa parte também. E eu tenho às vezes eu olho assim, as pessoas divulgando na internet e tudo mais, impactei milhões de pessoas, não sei o que, com uma palestra. Não é bem assim, né, gurias? A gente traz essa potência para aquele dia lá, porque a pessoa sai transformada. Mas isso não é a garantia também de que ela gerou impacto positivo no trabalho dela, né? A gente até comenta, né, Eliane, não sei nem se o termo é impactar, o termo não é impactar, na verdade, né? As pessoas usam como usaram um tempo atrás de inovação, como se tudo fosse inovação, né? E nós que, a Eliane também veio da academia, então a gente compartilha, né? A etimologia da palavra, né, tá muito presente nessas nossas falas. Isso, e aí quando a gente fala a palestra, não, você não impactou, você sensibilizou. Exatamente. Você chegou a milhares de pessoas ou centenas de pessoas. E eu nem diria que você transformou também, Eliane, porque só transforma quando tem, né? Sim, a virada de chave. exato. Daqui a pouco, assim, ficou uma coisinha ali no que você falou, tal, mas quando que a pessoa vai, de fato, colocar isso em prática para ter essa transformação, essa mudança. Aí sim você gerou impacto. E aí, por isso também, o gancho da Sabrina, é tão difícil a gente fazer avaliação de impacto. Exato. Porque, né, é uma coisa que não é...
tem um investimento, tem um penso, tem pesquisa científica, né? Quando a gente fala de uma avaliação de impacto, de credibilidade, não é só esses números, né? Que a gente fala, indicadores que são mais fáceis, assim, de serem observados. Eles são importantes, são, com certeza. Mas o impacto qualitativo, né? O social, ele é muito difícil da gente medir, né? Com certeza. E aqui no Rio Grande do Sul, Sabrina, já aproveitando aqui, como é que está a questão dos negócios de impacto? Frente ao Brasil, por exemplo. A gente tem uma atuação bem grande aqui no Rio Grande do Sul, junto à Coalizão pelo Impacto, né? A gente tem a coalizão aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, e a gente tem sedes da coalizão em outros estados, e a gente tem umas normativas e regras. A gente tem observado junto a essa rede, porque a Vigas Colab está dentro de um ecossistema como dinamizadora desse impacto, e bem recentemente a gente desenvolveu um programa para fazer um letramento para as pessoas sobre impacto, e aí a gente observa desse interesse. Então, para tu teres uma ideia, Eliane, o Destrava Impacto do Saber a Ação, que foi um programa executado, desenvolvido pela Vigas, com o apoio da coalizão, sensibilizou 6 regiões do Rio Grande do Sul. Então, ele era um programa gratuito, né, que ele na verdade, ele ainda vai rodar outras edições, e aí a gente observa esse interesse das pessoas, não só startups de base tecnológica, mas também pessoas que trabalham com empreendedorismo, para poder, querendo saber como é que elas podem mensurar, como é que elas podem atuar com essas economias, com essas novas economias, com economias de impacto, como é que elas mensuram isso. Então, eu tenho observado junto à Vigas Colab que a gente tem visto cada vez mais esse interesse de como que eu mensuro. Então, que não é só o propósito, né? O propósito está ok, já está definido, mas agora como é que eu comunico isso? Exato. Que metodologia que eu vou usar para poder mensurar? E aí a Vigas vem, faz o letramento, faz as capacitações, utiliza metodologias, a gente utiliza a teoria da mudança, o modelo C 2.0, a gente utiliza a mensuração, né, de impacto e também econômica e financeira, para a gente poder chegar ao ponto de dizer sim, estamos fazendo. E saímos daqui e fomos para cá. A intenção é muito importante, né? Acho que assim, o estado do Rio Grande do Sul ele vem se desenvolvendo bastante dentro dessa área, né? E que bom que a gente consegue ver vocês já trazem aqui um movimento muito positivo, né? De evolução, de pessoas pensando mais sobre o assunto, a gente falando mais e as pessoas aplicando isso no dia a dia, né? Sim. Acho que é bem bacana. Uma coisa que eu acho que aconteceu também para a gente ter esse impulso nessa agenda de impacto foi a questão da inundação, né? A histórica, isso aí realmente, a gente teve vários programas que vieram recurso, né? E a gente pôde também apoiar alguns negócios, mentorando de volta para o futuro, né? Startups e negócios que tinham atuação relacionada à resiliência climática, mudança climática e resiliência climática das regiões, né? A própria questão do Regenera, né? E outros programas aí que vêm via coalizão, que a gente atuou também, né? E complementando o Destrava, que a Sabrina estava falando, acho que é importante, a gente fez 5 anos agora em fevereiro, e aí em março a gente vai ter esse nosso evento de celebração, justamente porque a gente sabe que o nosso ano acaba começando, né? Sim. Depois do carnaval em fevereiro, então a gente marcou o nosso evento para março, e no nosso evento, uma das entregas que a gente quer fazer, assim, é celebração nossa, mas eu acho que uma grande felicidade nossa é poder compartilhar conhecimento e trocar, né, com o ecossistema, com os parceiros, os amigos, quem já passou aí pela Vigas, né, de alguma forma. A gente está lançando um produto digital que é o Economia de Impacto também, Novo Horizonte para os Negócios. Ele é uma série de 3 vídeos. Também captamos esse recurso via coalizão. Fizemos uma escuta, né, um trabalho de pesquisa antes para entender quais eram as lacunas e os gaps que se precisava. E esse material vai estar disponível para quem quiser utilizar gratuitamente nos seus programas, na sala de aula, dentre outras coisas. Olha, né? que bacana. Então a gente vai trabalhar aí temas para não ser mais do mesmo, né? Então a gente tem lá a questão da economia de impacto, mas novas economias também. A gente falamos do capitalismo consciente lá, falamos da economia donut, da economia circular, economia regenerativa, né? Economia solidária, que a gente tem um histórico tão forte aqui no estado, né? Falamos de inovação para o impacto positivo, que essa é uma frente importante. Nós temos aí um ecossistema que muito pujante nesse sentido de inovação, mas aí a inovação para quê e para quem, né? Então, impactar positivamente tecnologia não como fim, né? Mas como meio para o bem social, né? E essa questão de novos modelos de negócio. E aí a gente conseguiu identificar alguns casos exemplares e tem aí 6 negócios sensacionais
que vem para contar essas histórias, startups de impacto socioambiental, negócio de impacto na periferia, empreendimento econômico solidário e negócios que contam a história aí do nosso ecossistema de impacto socioambiental aqui no Rio Grande do Sul, Ciclo Reverso e Instituto Pertence, o Clube Social Pertence, né? Gurias, assim, a gente falasse de março aqui, né? A gente já está entrando aqui na questão. Como é que está o empreendedorismo feminino hoje para vocês, assim? Quais são os maiores desafios da mulher? A gente pôde ver no final do ano passado, com o próprio Destrava, a gente teve grande parte dos inscritos foram mulheres. Então, a gente observa que tem uma intenção aí de poder se conectar. Eu acho que aí a conexão de rede para o empreendedorismo feminino, ela é fundamental, porque ela potencializa a nossa forma de agir, né, de poder fazer. A gente tem visto um número crescente de mulheres empreendendo, muitas vezes esse empreendimento ocorre por necessidade. A gente gostaria que ele fosse também pautado num planejamento, numa construção, e por isso a Vigas Collab, assim, acho que apoia, né? Porque a gente sempre brinca com o nome, a gente é estrutura, é base, é ponte, porque a gente quer fazer essa ponte para que as pessoas consigam tirar, organizar essa ideia. Então, a gente, inclusive, fica aberta aqui para as mulheres, né, que queiram se conectar conosco. Fica aí o convite. Eu acho que desafios que a gente tem, a Sabrina falou um pouquinho no início da fala dela, né, sobre os diversos papéis que a mulher acaba assumindo no seu dia a dia, né? Às vezes é a mulher mãe, é a que organiza a casa, trabalha em casa, né, estuda, cuida, né? A mulher como cuidadora é uma coisa muito forte que sobrecarrega. E aí o empreendedorismo ele acaba vindo por necessidade de uma flexibilidade para dar conta de todos esses papéis, né? E aí o que mais a gente gostaria é que realmente as mulheres viessem para o empreendedorismo pensando nessa flexibilidade, mas pensando na oportunidade que ela poderia ter com o seu negócio, né? Então, assim, o que eu acho que são grandes desafios, né? A mulher, ela já estuda muito mais, a Sabrina trouxe a questão do Destrava, mas quando a gente pensa até em ensino superior, etc., né? Os índices nos mostram isso, né? A mulher, ela busca mais preparo, né? E aí tem aquela questão, né? A mulher, às vezes, ela não acredita que ela é capaz, né? Ela tem essa insegurança e não, né? A mulher é muito capaz, a mulher se prepara, né? Só que tem que ficar o tempo todo se provando, né? Muito mais do que os homens, né? Então, acho que isso é uma coisa que pega no empreendedorismo feminino. Sim. E isso a gente vê no ecossistema, a gente que faz parte aí de bancas, de pitch, de processos seletivos, etc. Às vezes tu vai para uma aceleradora, as perguntas são aquelas assim, e daí parece que a mulher você testa muito mais, tá? Mas por que não fez essa pergunta pro candidato moço ali, né? Que passou antes, né? Então, assim, a gente tem esse papel também, né? Nós, enquanto dinamizadoras, assim, de tentar, mas não é fácil, né? Romper isso, né? Eu acho que a rede de empreendedoras mulheres ajuda muito nisso. Eu não gosto muito da palavra empoderamento dele, mas eu acho que é isso, assim, né? De certa forma. Olha, tu pode. Óbvio que tu pode. Olha tudo que tu fazes, né? No teu dia a dia. Sim. O negócio vai ser mais um, ok? Vai dar conta, mas assim, te prepara, busca ajuda, troca, tu não tá sozinha, né? Nesse horizonte, né? Então, assim, essa questão, eu acho que pega muito no empreendedorismo feminino, e aí você tem essas questões estruturais, assim, que você tem muito mais recurso para negócio, que tem lá o homem na frente, né? E historicamente a gente vê isso, e a gente vê nos dados. Por quê, né? Então, a gente precisa começar a se mobilizar e se mexer também nesse sentido, né? Então, falta desse recurso, às vezes essa falta de afeto e dessa empatia, né? Que a Sá trouxe antes também, porque a mulher tem muitas outras coisas, né? Sim. Então, esse olhar. Sabe que esses tempos atrás eu fiz um trabalho com mulheres empreendedoras também lá em Novo Hamburgo, e a gente percebeu, né, que a gente tinha que trabalhar de forma interdisciplinar. Porque tudo começava com a autoestima delas, né? E principalmente em classes mais vulneráveis, né? O quanto é importante, e eu queria ouvir de vocês, assim, como é que tem algum exemplo de que vocês já passaram por isso também, né? De ter realmente que trabalhar a pessoa antes do empreendimento, antes do negócio. Tu sabes que na Vigas, a Vigas Collab tem como metodologia a gente trabalhar sempre o eu primeiro. Então, independente se a gente está trabalhando numa turma coletiva ou individualmente, a gente tem um olhar para dentro. Porque é importante que tu saiba quais são as tuas competências, aquilo que tu gosta, o que tu não gosta, para tu identificar. E se tu não gosta, tudo bem, tu vai chamar alguém para tua equipe ou para trabalhar contigo que possa desenvolver aquilo que tu não consegues fazer. Mas esse olhar para si,
Ele é importante para a gente se conhecer, entender assim, os limites, até onde a gente vai e consegue ir. Então, o empreender, a gente acredita de fato, a Vigas de fato acredita que ele precisa esse olhar para si. A gente sempre começa com esse olhar para dentro. E esse eu diria que é o nosso diferencial. Né? E quando a gente fala das pessoas e a provocação, o impacto para quem, a inovação para quem, é sempre por e para as pessoas, né? E às vezes a gente vê horrores de programas e de iniciativas de apoio, que é ótimo, né? Algumas muito boas, outras nem tanto, né? Como tudo. Sim. Mas a gente sabe que tem no Brasil, no Rio Grande do Sul, no mundo, né? E hoje com esse acesso da tecnologia também você pode, né? Participar de programas no mundo todo, que é ótimo para os empreendedores se desenvolverem, ter essa visão mais internacionalizada mesmo, né? Que já dá outra batida em termos de competitividade, em termos de sustentabilidade do negócio mesmo, para o negócio se manter, né, globalmente falando, mas essa questão de trabalhar a pessoa, ela é fundamental, né, e é isso, assim, o olhar para dentro, olhar para as competências, como a Sá traz, né, que a gente se diferencia, né, porque dali que vai, você tem clientes, né, clientes são pessoas, você tem parceiros são pessoas, você tem stakeholders, né, as partes interessadas são pessoas. Exatamente. Né? Então a gente precisa desse olhar. Com certeza. Gurias, a gente já está chegando aqui na parte do livro inspirador. Olha. Né? A gente tem aqui num quadro. E olha o que eu trouxe para vocês. A gente falou, a Vanessa falando do capitalismo consciente. Eu trouxe o livro do capitalismo consciente. Capitalismo consciente na prática. Então, esse livro aqui, ele mostra como a gente pode construir esse negócio, né? De forma mais consciente, né? Trabalhando os pilares do capitalismo consciente. E tem muitos exercícios. Eu acho que ele é um livro muito bacana para quem quiser realmente buscar, né? Ele mostra. Tem exercícios, tu vai preenchendo. Então, é um livro bem bacana que eu recomendo aqui para quem está nos assistindo, né? Que quiser empreender, né? Então, tá aqui a dica. E, gurias, quero ouvir de vocês o que vocês trouxeram para nós. Bom, então tá, eu trouxe aqui A Era do Impacto, do professor James Marins, fundador do Instituto Legado, lá de Curitiba, né? Já é um negócio que atua com impacto há bastante tempo no Brasil, né? E o professor Marins, ele é prof como a gente não foge muito, né? Tem todo um trabalho de pesquisa maravilhoso nesse livro. E na Era de Impacto, ele trabalha justamente esse convite para provocar as pessoas, lideranças, empreendedores, pessoas comuns mesmo, né? A fazer alguma coisa pela mudança que a gente quer. E aí ele trabalha justamente isso, assim, todos os desafios que a gente tem no mundo, que a gente sabe que são muitos complexos, né, da crise climática, desigualdade, exclusão social, dentre outras coisas, aí tem muita oportunidade para se inovar. Sim. Né? E se gerar aí esse movimento massivo, né, transformador que ele traz no livro, né, transformador massivo, né, e dentre outras coisas. Mas é um livro muito bacana aí para a gente trabalhar essa questão, né, e pensar um pouquinho de impacto de forma bem embasada, né. Então, a minha dica é ela. Muito bem, obrigada. E a minha dica é Psicologia Financeira, que é um livro de Morgan Housel. É um livro assim que a gente pode ler várias vezes em diferentes momentos da nossa vida. E aqui é interessante porque ele coloca que para a gente ser bem-sucedido financeiramente, muitas vezes não é sobre o que a gente sabe, mas como a gente se comporta. E aí, de novo, é um olhar para dentro, a gente perceber que a gente, até aqui é um contexto, a gente vive num meio que a forma com que a gente cresceu e a forma com que a gente toma decisões, principalmente sobre investimento, estão relacionados com as nossas emoções. Então, incrível, recomendo. Maravilhoso. Eu sou muito fã dessa nova possibilidade de ver a parte financeira, né? Eu vim da parte financeira também, né? Mas eu acredito muito que é o comportamental que influencia. Exatamente. Não tem outra coisa. Né? Exatamente. Gurias, mensagem final aqui para a audiência, né? Para um 2026 aí melhor para todos nós. Queria que deixasse cada uma mensagem. Bom, o que a gente deixa de mensagem final? Bom, eu acredito que o ano de 2026 é o ano de maturidade de impacto. E impacto não é só a gente falar de propósito. Impacto também está relacionado a gente comunicar, e para isso a gente precisa de método, de estrutura, de intenção, né? Então a gente tem que se voltar para métodos e como que a gente vai poder comunicar o impacto que a gente de fato tem intenção que ele ocorra, que ele realize. Muito bem. Eu acho que o impacto, a Sá já trouxe recado sobre impacto, então acho que a questão resgatando o empreendedorismo, né? O empreendedorismo acho que ele pode ser
uma via, né, de oportunidade de atuação profissional também, especialmente para as mulheres, já que a gente está no mês de março, né, mês da mulher, dar esse abraço acolhedor, dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, elas podem nos buscar, elas podem se conectar a grupos né, nos lugares onde elas estão, mas as redes ajudam nesse sentido, e compartilhar. O compartilhamento é impressionante que a gente consegue fazer juntas. Sozinha a gente vai mais focada às vezes, mas juntas, né, dá aquele rebuliço, mas eu acho que é importante, né, para a gente trocar, para a gente indicar. E aí eu acho que uma provocação para esse mês da mulher, assim, né, em termos de empreendedorismo, de quantas empreendedoras mulheres você consome, você compra, você contrata serviços. Né? Então, acho que a gente pode também fazer isso, porque a gente tem muito poder na nossa escolha, né, de consumo. Então, acho que isso é legal, né? Ao invés de comprar numa grande rede varejista, nada contra as grandes redes varejistas, vamos comprar daquela artesã do bairro, daquela costureira que faz alguma coisa, né? Eu acho que isso ajuda a gente a movimentar e a gerar também esse poder e a empoderar, né? Fala bem, posta lá nas redes sociais, né? Não faz só viral para grandes marcas, né? Que não paga nada pra gente. Aquela coisa toda, né? Exatamente, é bem isso, né? Rede não é só acolhimento e afeto, né? Rede também reduz custo, amplia capital, nos coloca em movimento, né? É bem legal, né? Urias, redes sociais de vocês. Vamos lá, Vigas Collabs com 2 Gs, né? A gente brinca que a Vanessa, a Isabel, a Giovana, a Aurélia, a Sabrina e o G de gente, então vocês estão na Vigas Collab, né? Collab com B mudo, né? Vocês nos encontram aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? A minha pessoal é V Batiste, com TI, né? E a minha Sabrina.treges.marengo. E a empresa de vocês fica em São Leopoldo. São Leopoldo. Dentro da Unicinos, não? Não, na verdade a gente não tem sede física, nós estamos virtual. Virtual. Isso mas aí. que bacana. E aí nós estamos onde nos chamam, essa Claro, proposta. claro. Né? Muito bem. Gurias, foi um prazer conversar com vocês e ver o quanto vocês realmente não só sensibilizam, mas impactam, com certeza, né? Porque tem todo esse acompanhamento por trás aí. E eu fico muito feliz em vê-las, né? Ajudando tantas mulheres, né? Tantas pessoas aí que precisam realmente de um empurrãozinho, né? Às vezes é uma palavra só que a gente precisa, né? Vai, tô aqui junto contigo, não preciso fazer por ti, mas estou com vocês, né? Acho que isso é muito importante. E agradecer também a audiência que está aqui com a gente, né? Ouvindo esse papo muito bacana e convidar também. O programa As Pessoas Inspiram agora está com uma novidade, ele está com um grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela para vocês entrarem, né? Vai ter os bastidores, vai ter as indicações dos livros, então vai ser um prazer também recebê-los por lá, né? E convidar para a semana que vem, 11 horas da manhã, programa As Pessoas Inspiram, aqui na RS Play, tá bom? Beijo no coração!